Marcos capítulo 5. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Queremos abrir o nosso coração nesse momento, para que a Sua palavra, Deus, possa ministrar ao nosso coração e o Senhor possa nos purificar, curar, que o Senhor possa nos encher, que o Senhor possa também receber a nossa adoração. Como igreja, nós nos humilhamos diante do Senhor, para que o Senhor possa falar conosco, e te adoramos. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Coloca a minha vida diante de Ti, Pai. É uma honra poder servir o Senhor. É uma honra poder servir os Teus filhos, pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu, pessoas, ó Deus, que são objeto do Teu amor, pessoas, ó Deus, que têm um alto valor para o Senhor. Deus, e com todo temor, eu me apresento aqui diante desse povo, diante do povo de Deus, de pessoas que o Senhor ama, para que o Senhor possa ministrar algo aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria meditar aqui rapidamente em duas histórias que os evangelhos nos relatam. Mas o meu objetivo nessa manhã não é apenas relatar essas histórias, que são histórias que você conhece. Se você está há algum tempo na igreja, você conhece muito bem. A ideia é que nós possamos aprender alguma coisa. Não sei se você vai aprender algo diferente. Também acredito que não. Mas eu acredito que nós podemos ser impactados pelo Espírito de uma maneira diferente. Essa é a minha esperança. Foi isso que o Senhor me pediu nessa manhã. E em cada momento Deus foi dando provas daquilo que Ele queria fazer. Algo que mexeu muito comigo nessa manhã foi enquanto nós ministrávamos o louvor. E há quanto tempo nós não cantamos essa música, né? Não dá, sem Jesus não dá. E na verdade, essa não faz parte da música, né? A música é outra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E essa é uma parte que alguém fez, não dá, sem Jesus não dá para viver. Uma parte. E enquanto nós estávamos cantando, só essa parte, nem foi cantada a música, né? Foi feito aqui um pupurri, é assim que fala? Um medley. Foi feito um medley. Né, uma mescla de várias músicas antigas, e cantou só essa partinha. Não dá, sem Jesus não dá. Eu olhei para minha esposa, ela começou a se conter ali, né? Por quê? Porque a minha sogra amava essa partinha, só essa parte da música. A minha sogra já está na glória com o Senhor. E tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar nessa manhã, porque o testemunho dela falou ao meu coração nessa manhã. Ela já morreu, irmãos. Mas quando a gente via ela cantando essa canção na igreja, a alegria que ela expressava, a liberdade com a qual ela cantava, e ela se transformava para cantar isso. E é por isso que a Adriana ficou emocionada. O testemunho dela fala mesmo após a sua morte. Irmãos, o Evangelho, ele não é apenas, por favor, me entenda bem, de repente se alguém fizer um corte, só disso que eu vou falar, vão dizer que está lá o pastor herege, né? Então, não faça um corte só disso que eu vou falar, mas espera toda a mensagem. O Evangelho não deve ser apenas pregado e proclamado. Se o Evangelho for apenas pregado, né, falado, ele não estará sendo, como é que eu vou dizer, não vai estar sendo dividido corretamente. Porque, não, vai ser dividido corretamente, deixa eu escolher bem as palavras. É correto também você pregar o Evangelho, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a Bíblia nos chama a atenção para não apenas pregar o Evangelho, mas para testemunhar o Evangelho. O Evangelho precisa ser testemunhado, não apenas pregado.
Porque, irmãos, se ele for pregado por alguém que não carrega em si o testemunho, ele vai ter um poder mais limitado. Mas se o evangelho for testemunhado por alguém que vive as suas verdades e vive as suas realidades, esse evangelho vai ser proclamado com um poder sobrenatural. E eu vejo quando Pedro ele é chamado para a casa de Cornélio. Então ele estava ali, foi para a casa de Cornélio, e quando ele começa a pregar lá em Atos capítulo 10, a gente não vai abrir lá em Atos, né? Não nesse momento. Quando ele começa a dividir aquilo, ele fala assim, olha, vós bem conheceis a história. Ele fala para pessoas que moravam perto de Jerusalém. E a história de Jesus havia se espalhado. Então Pedro fala para eles, vocês conhecem a história. Mas por que é que eles não haviam se convertido? Por que é que eles não haviam experimentado uma mudança nas suas vidas? Por que é que eles não haviam experimentado o poder? Porque talvez a história ela tenha sido dividida por pessoas que não tinham o Espírito Santo nelas, por pessoas que não tinham um testemunho em si mesmas. Mas eles conheciam a história. Mas quando Pedro começou a ministrar sobre eles a mesma história, mas aí não apenas como contando uma história, aleluia. Pedro não estava apenas contando uma história, mas ele estava ele estava testemunhando algo. Ele estava, irmãos, testemunhando algo que ele viveu. Ele não estava apenas contando uma história para dividir algo, não. Ele estava testemunhando aquilo que ele viveu, a libertação, a cura, a transformação, a glória de Deus, da ressurreição de Jesus. Ele viu com os seus olhos, e ele vivia esta realidade, então ele estava testemunhando o evangelho. E eu quero ler aqui duas histórias. A primeira está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25, quando Jesus estava caminhando por uma multidão. Olha só o que diz a Bíblia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. É um texto que você conhece bem, né, irmão? Nós conhecemos bem essa história. Outro trecho lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Aleluia. Não sei, irmãos, não sei você. Eu estou impactado com essa história dessa mulher hemorrágica hoje. Eu sei de cor, de saltear de frente para trás. Mas eu estou impactado. Vocês conseguem fechar os olhos e imaginar a cena? Jesus andando e a multidão comprimindo ele. E de repente ele para e fala, quem tocou em mim? Maluquice, irmão. Vocês concordam que é maluco? É maluco, o negócio é completamente estranho. Mas de alguma forma ele sabia que alguém havia tocado nele de uma forma diferente. Eu fico assim, né?
Por isso que eu não imaginava que ele era tão lindo assim, como nós cantamos aqui. Eu não consigo imaginar Jesus. Eu acho que a gente vai se surpreender com a beleza dele. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Aleluia. Aleluia. Um dia ele parou também para olhar para mim. Um dia ele parou para olhar para você. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Jesus está chamando você nessa manhã. Ânimo, ânimo, meu irmão. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, quais são as semelhanças entre essas duas histórias? Eu botei aqui duas semelhanças básicas. Nos dois casos havia uma grande multidão. A gente leu que lá na mulher hemorrágica tinha uma multidão comprimindo Jesus. Jesus andando no meio daquela multidão, mas alguém tocou nele de uma forma diferente. E aqui também, queridos, havia uma multidão na história do cego Bartimeu. E essa multidão, então, quando eles estavam caminhando juntamente com Jesus, o cego começou a clamar. E veja bem, a multidão estava ali, mas a multidão, eu não sei o que ela estava fazendo ali, porque quando o cego começou a clamar, eles mandaram o cego calar a boca: fica quieto, você está incomodando a gente. E ele, quanto mais o pessoal mandava ele ficar quieto, mais alto ele gritava. E de repente, então Jesus chama aquele cego, né? E aí a multidão mudou de lado. Primeiro eles estavam repreendendo, aí depois que o cego foi curado, agora eles estavam adorando. Irmãos, a multidão torce para quem ganha. É igual o Centrão aqui do Brasil, né, irmão? Eles torcem para quem ganha. Não é lá do Congresso. Misericórdia, precisa morar pelo país, né? A multidão está ali, caminhando dessa forma. Tanto faz como tanto fez. O importante é que eles querem. Estão buscando não sei o quê. Mas nós não somos a multidão, nós somos a igreja do Senhor. Algumas coisas que fizeram com que essas duas pessoas em meio à multidão recebessem de Deus. Irmãos, nós podemos aprender com a história deles. E eu vejo algumas coisas em comum com aquela mulher hemorrágica, nós não sabemos o nome, e Bartimeu. Eles apresentam algumas coisas em comum. A primeira coisa, eles ouviram falar de Jesus antes. Vocês concordam comigo? Por que a mulher achava que se ela tocasse no manto de Jesus, ela ia ser curada? De onde é que ela tirou isso? Será que ela pensou assim: eu estou aqui, esse homem está passando, se eu tocar... Não, ela ouviu falar antes. Bartimeu também, quando falaram assim: quem está passando aí? É Jesus. A hora que ele ouviu que era Jesus, irmãos, embora ele não pudesse ver, mas falaram para ele que era Jesus, ele sentiu aquela multidão, ouviu o barulho de uma multidão caminhando, falou: é Jesus. Ele começou a gritar. Ele nem sabia onde Jesus estava, irmão. Mas ele falou assim: está por aí, eu vou gritar. Por quê? Porque antes ele ouviu falar algo de Jesus. Ele sabia que Jesus estava curando cegos. Ele sabia que Jesus estava operando milagres. Aquela mulher também ouviu falar antes de Jesus. Eles ouviram falar. Irmãos, e nós estamos aqui porque ouvimos falar de Jesus. Talvez você esteja nos visitando hoje. Talvez você esteja nos assistindo aí pela primeira vez, não sei. Mas nós estamos na igreja porque ouvimos falar
que Ele continua operando sinais, maravilhas, que Ele continua mudando vidas, transformando famílias, restaurando casamentos. Nós ouvimos falar que Ele continua abençoando aqueles que o temem. Nós ouvimos falar que o nosso Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. De alguma forma nós estamos aqui ouvindo, porque ouvimos o que Jesus fez antes. Então isso nos atrai a Ele. Talvez nós estejamos aqui porque ouvimos falar lá atrás, a nossa vida já foi mudada e nos reunimos como igreja para adorá-lo. Não importa o propósito, mas em algum momento nós ouvimos falar dEle. E estamos aqui nessa manhã, neste dia. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Em Marcos capítulo 3, um pouco antes também, fala, de que as pessoas procuravam tocar nele. Todos procuravam tocar em Jesus. Então, por quê? Porque todos que o tocavam eram curados. Então aquela mulher sabia disso. Ela falou assim, olha, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então nós começamos a entender que o testemunho das pessoas que foram curadas, como é que ela soube que quem tocava em Jesus era curado? Como é que Bartimeu soube que Jesus estava fazendo milagres e operando maravilhas? Porque as pessoas começaram a testemunhar. Olha, eu vi alguma coisa acontecendo, olha, aconteceu comigo, eu vi tal pessoa sendo mudada, eu vi tal pessoa sendo transformada, eu vi tal pessoa alcançando algo de Deus, eu vi aquela vida sendo transformada, eu vi, irmãos, eu vi. Então, o que eu disse aqui, eu quero repetir, o Evangelho, ele não deve ser apenas, entenda que eu apenas, com muito temor eu falo no meu coração, o Evangelho não deve ser apenas proclamado, ele precisa ser testemunhado, ele deve ser proclamado com um testemunho. Ele precisa ser testemunhado para que o poder dele entre em operação sobre aqueles que o ouvem, sobre aqueles que escutam. É isso que Jesus falou, é isso que a Bíblia nos aponta. Lá em Atos capítulo 1, você não precisa abrir, eu vou ler aqui uns textos rapidamente. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vocês não serão os meus pregadores, vocês serão minhas testemunhas. O poder de Deus desce sobre quem quer testemunhar, e não sobre quem quer pregar. Se você quer testemunhar o Evangelho, o poder de Deus vai descer sobre as nossas vidas, o Espírito Santo vai descer sobre nós. Quando estamos propensos a testemunhar o Evangelho, a glória de Deus, vocês serão minhas testemunhas. Lá em Atos 4, capítulo 33, também diz para nós que com grande poder os apóstolos continuavam, ou seja, era um ato contínuo. Não apenas fizeram isso uma vez, mas eles faziam e continuavam o quê, irmãos? Atos 4:33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor, precisamos testemunhar aquilo que Ele está fazendo em nós. Precisamos testemunhar o que Ele fez em nós. Precisamos testemunhar o que Ele fez no nosso casamento. Precisamos testemunhar a graça que Ele tem derramado sobre nós. Irmãos, precisamos contar da sua glória, do seu perdão, da sua misericórdia. Precisamos testemunhar daquilo que Ele tem feito através de nós. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 15. Porque eu não ouso falar sobre coisas que Deus não fez por meu intermédio. Através de sinais, prodígios e curas e milagres, para trazer os gentios à obediência da palavra. Paulo disse, eu não ouso falar alguma coisa que Deus não fez através da minha vida. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele fala, irmãos, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Na verdade, essa palavra que está traduzida como mistério, é martírios, é testemunho. Outras versões, a maioria delas diz o testemunho, quando eu estive entre vocês para proclamar o
testemunho de Deus. Eu não fiz isso com palavras persuasivas, eu não fiz isso para que a fé de vocês se apoiasse como é que eu vou dizer, em apenas subterfúgios. Eu não estou procurando a palavra aqui, irmãos, né? Testemunho, não apenas em sabedoria humana, em fundamentos ou fundamentações humanas, não. Quando eu estive para proclamar o testemunho de Deus, eu fui aí com poder, em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ou seja, o testemunho é o que libera o poder, é o testemunho que atrai as pessoas para conhecer a Jesus, é o testemunho que carrega consigo o poder do Evangelho. Salmo 105 diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Divulgue o que Deus está fazendo. Há muitos anos atrás, eu não vou falar a data para não errar, mas tem um escritor que escreveu um livro chamado assim, Por que Tarda o Avivamento? Como é que é o nome dele, gente? O pessoal conhece, é Leonard Ravenhill. E ele falou assim, naquela época, ele falou assim, o mundo não está precisando de uma nova exposição do Evangelho. O mundo já recebeu muitas exposições do Evangelho. E tem recebido. Leonard, palavras dele, não são minhas. O mundo não precisa de uma nova exposição do Evangelho. O mundo precisa de uma demonstração do poder do Evangelho. Nós precisamos demonstrar o poder do Evangelho em nós e através de nós, da sua igreja. Porque o poder do Evangelho não vai ser manifesto através de quem não conhece o Senhor, mas através da sua igreja, do seu povo. É através de você, irmãos. Não é através do pastor, também, eu quero. Mas é através de você, é na sua casa, com os seus filhos. É na sua escola, com os seus colegas. É no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, é na sua família, com os seus parentes. A manifestação do poder de Deus. Eu lembro, quando eu e a Adriana nos convertemos e começamos a testemunhar para as nossas famílias, eu lembro da minha sogra. A minha sogra, ela era presa na idolatria. Ela era uma pessoa completamente presa na idolatria. Com um monte de situações, coisas que ela aprendeu. Mas quando então ela viu que o Evangelho estava se manifestando na nossa vida e transformando a nossa história, ela creu, irmãos, e aí ela se tornou uma proclamadora do Evangelho. É por isso que ela cantava, sem Jesus não dá para viver, eu posso viver sem um monte de coisa, eu posso viver sem um monte de ídolos, mas sem Jesus eu não posso viver. Eu vi, irmãos, a mudança dela. Quando nós a levamos à igreja, a primeira vez, nós a levamos num culto, que era um culto que se orava por cura. A urina da minha sogra estava com cor de Coca-Cola. Ela estava com um rim, com tuberculose renal. Estava coletando a urina. Então você abria a geladeira dela, tinha lá uma garrafa de refrigerante com uma urina escura, cor de Coca-Cola. E a igreja orou, a gente era novo convertido, levamos ela numa igreja, os irmãos oraram com ela. No sábado à noite, na segunda-feira ela voltou ao médico. Fazia meses, irmãos, meses que ela estava fazendo exames e tomando remédio e um monte de coisa. Então naquela semana o médico tinha suspendido o remédio dela, para não mascarar a enfermidade. Então naquela semana o médico falou assim, nós vamos coletar a sua urina e você vai trazer aqui. Então ela todo dia coletava um pouco e ia levando, né, para levar para o médico. Nós oramos com ela, a igreja orou com ela no sábado à noite. Na segunda-feira de manhã, ela foi ao médico levando a urina clara, límpida, totalmente curada. Irmãos, pensa nessa mulher. Essa mulher virou um evangelista. Aleluia, cantem para ele, louvem-no, Salmo 105, 2, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Chega, irmão, de ficar cabisbaixo, chega de ficar olhando apenas para as dificuldades, alegre-se o coração daqueles que buscam a Deus, alegre-se, irmão.
Seja alegre, seja vibrante, seja um homem, uma mulher de Deus, uma família onde tem louvor, alegria, oh irmãos, onde a glória de Deus passeia no nosso meio, onde nós relatamos quem Ele é, onde nós proclamamos as suas maravilhas, onde nós dividimos com as pessoas de coisas tremendas que Ele tem feito no nosso meio. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Então, coisas que eles tinham em comum, essas duas pessoas tinham em comum. Duas coisas que eles tinham em comum, eles ouviram falar de Jesus e por isso eles buscaram a cura, buscaram a solução para aquilo que eles precisavam. Segunda coisa, os dois enfrentaram dificuldades, enfrentaram a multidão. A mulher hemorrágica enfrentou a multidão para poder tocar em Jesus. O cego, então, ele começou a gritar, enquanto todo mundo mandava ele se calar, ele gritava mais e mais. Irmãos, então, se nós queremos receber algo de Deus, prepare-se, nós vamos enfrentar uma ou outra dificuldade, vamos enfrentar oposição. Oposição da multidão, as pessoas não acreditam que Deus pode fazer algo por você. Se você sair daqui e começar a falar com pessoas que não professam a sua fé, e olha, até mesmo dentro da igreja, se você começar a falar assim, não, eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus vai restaurar a minha vida, eu creio que Deus vai me libertar desse vício, eu creio, e de repente você, olha irmão, olha, tenha cuidado, porque você pode se frustrar. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Querido, nós vamos enfrentar oposição de todo tipo, de toda maneira, vamos enfrentar. Eles precisaram, irmãos, se esforçar para estar onde Jesus está, onde se manifesta o poder. Eles se esforçaram, irmãos, eu quero contar algo aqui da minha vida, quando eu me converti. Quando me converti, eu fazia parte de uma igreja que os irmãos oravam lá na década de 90. Quem é da década de 90 que estava na igreja? Na década de 90. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. As pessoas oravam e havia um movimento, um mover do Espírito tal. A igreja estava vivendo um avivamento tão forte que as pessoas oravam e muitos caíam. Eu participei de cultos onde pessoas tiveram o braço que cresceu. Eu participei de cultos onde pessoas jogaram seu óculos fora, foram curadas da sua visão. Nós participamos de culto com curas milagrosas na hora, sobrenaturais. E eu lembro, irmãos, de situações que, então eu, como era novo convertido, não podia orar por ninguém ainda, estava aprendendo como que era, estava ali caminhando. Então, quando era feito um apelo, eu ia correndo lá, irmãos, eu ia para segurar as pessoas que iam cair. Na verdade, eu queria segurar as pessoas, eu queria servir de alguma forma, mas eu queria ver como é que as pessoas oravam. Eu queria aprender, irmãos. Eu queria estar onde o poder estava. Sabe o que eu vejo hoje na igreja? Uma inapetência. Nossa, pastor, o que é isso? Uma falta de apetite, irmãos. As pessoas não querem estar onde o poder está. As pessoas ficam de longe olhando, com a mão no bolso, sim, observando para criticar, mas em si mesmas não tem poder nenhum. Somos rápidos para criticar e lentos para expressar o poder de Deus. Estou falando de mim, tá, irmãos? Estou falando de vocês, não estou falando de mim. Então eu corria e tinha uma irmã, queridos. Tinha uma irmã que ela orava em línguas e interpretava. Então ela ia orando com as pessoas, ela ia orando em línguas e interpretando e dando palavras de Deus. E eu acompanhava onde ela ia orar, eu ficava atrás porque eu queria ver aquilo. Aquilo era para mim impactante. Eu falei, Deus, o que é isso? A mulher ora em línguas, o Senhor dá interpretação para ela. E eu descobri na Bíblia que isso é um dom. Deus, eu quero esse negócio para mim. Eu ia atrás dela, irmãos. Eu queria ter aquilo. E eu ia, então eu via ela orando em línguas, interpretando, as pessoas começavam a chorar, caíam no espírito, pessoas foram restauradas, pessoas foram libertas, e aquela irmã orando com eles e ministrando sobre eles, e eu ali, eu quero dizer para você, aquilo que você honra é aquilo que você recebe. O poder que você honra é aquilo que você recebe. E nós então começamos a ver, irmãos, eu vi a Carla pregando aqui, a Carla não está aqui, né? A Carla pregou aqui na sexta-feira, está dando aula. Ela pregou na sexta-feira com uma alegria, irmãos. Eu falei assim, eu honro a alegria dela, eu quero receber essa alegria.
com uma fé, com uma disposição. Eu estava perto quando a Adriana chegou para mim assim, Carla, eu gostaria que você ministrasse a palavra na sexta-feira. Ela na hora, glória a Deus, amém. Eu falei, gente, que alegria é essa? Eu quero isso para a minha vida, eu honro. Eu vejo a alegria do pastor Fabiano ministrando, os irmãos aqui tocando. Irmãos, eu quero esta alegria na minha vida, eu quero esta liberdade para adorar, eu quero honrar a sua vida, pastor, e eu quero receber isso. Aquilo que você honra é aquilo que você recebe. Aquilo que você critica é aquilo que você nunca vai receber. Aquilo que nós honramos é o que Deus vai derramar sobre nós. E a Adriana, então, outro dia me perguntou, aonde está aquele jovem? Aonde está, Marcelo, aquele jovem que corria lá para frente para segurar as pessoas enquanto caíam? Aonde está aquele jovem que não se contentava em ficar sentado aí no meio do povo, mas queria estar onde o poder estava sendo liberado? Aonde está? Ela perguntou para mim, e eu falei para ela assim, eu não sei aonde esse jovem está. Em algum momento esse jovem se tornou um crítico, em algum momento esse jovem começou a estudar o grego, o hebraico. Nada contra estudar o grego e o hebraico, eu ainda continuo, eu já falei do grego hoje aqui, né, irmão? Mas o grego e o hebraico não podem, nunca vão substituir o Espírito. Nunca. O poder de Deus, o derramar do Espírito, é para todo aquele que crê, para todo aquele que clama, para todo aquele que deseja. Então eles se esforçaram para estar onde Jesus estava, onde se manifestava o poder de Deus, eles se esforçaram. Aquela mulher hemorrágica, ela não podia se misturar com o povo. Na lei, ela não poderia estar. Onde ela estava, uma mulher com hemorragia, onde ela tocava, se tornava impuro pela lei. Ela não podia estar junto com aquela multidão. Ela tinha que estar reclusa num lugar. Mas ela falou assim, não, eu não posso estar recluso, eu preciso ir onde Jesus está, e eu preciso tocar nele. E a Bíblia dizia que onde ela tocasse ficaria impuro, mas ela, quando tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, foi ela que ficou curada. Ela ousou acreditar e ela se esforçou para estar aonde o poder é liberado. Da mesma forma o cego, ele se esforçou, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Cala a boca, você está atrapalhando, você está incomodando Jesus. Você está incomodando Jesus. Você está incomodando Jesus. Acordou, né, irmão? Aleluia. Cala a boca, Jesus. O que é que está querendo te calar, irmãos? A oposição da nossa carne. A oposição dos nossos sentimentos, irmãos. Eu estava hoje numa alegria, orando, e ali em casa me preparando para vir para a reunião, para o culto, para estar ministrando, para estar pregando. Eu estava ali naquele momento, lá buscando a Deus, e de repente a minha carne me levou para pessoas que estavam criticando a igreja. Pessoas que nem moram no nosso estado, moram em outro estado, para você ter ideia. E eu fiquei ali chateado, assim, puxa vida, né? Por que será que essa pessoa fala isso? Isso não agrega. E, irmãos, de repente, o Espírito Santo falou assim, ei, tira a atenção dessas coisas, você não está vendo que a sua carne está querendo trazer mágoa ao teu coração, falta de perdão ao teu coração, está querendo trazer a opinião dos outros ao teu coração, você não está vendo que você está querendo trazer até mesmo aquilo que, como é que eu vou dizer, a sua reputação está sendo tocada, a sua reputação, a sua carne está querendo colocar a sua vida diante disso. Eu falei assim, o senhor tem razão. Irmãos, a oposição da minha carne querendo me prender nessas coisas, eu falei assim, não. Eu rejeito, eu perdoo essa pessoa, eu não quero me prender nisso, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Os dois enfrentaram todas essas coisas. Irmãos, quais são as oposições que você está enfrentando? Quais são as oposições que você está enfrentando?
Esses dois relatos, já estou terminando, são relatos de pessoas que receberam em meio à multidão. Eles receberam, a multidão estava cercando. Nem todo mundo recebeu naquela multidão. Mas esses dois receberam, tanto a mulher quanto o cego. Eles receberam algo tremendo de Deus. Mas quando a Bíblia se refere à igreja, nós que somos o seu povo, a gente vê algo diferente. A Bíblia parece que a maioria recebe. A Bíblia diz que parece que, se não todos, a grande maioria recebe de Deus. Quando se trata da igreja. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios. Quando se relata aqui a igreja, lá em Atos capítulo 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, Atos 10, 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Quando nós vemos aqui no Evangelho, Jesus estava passando ali, a multidão estava lá seguindo, e algumas pessoas na multidão receberam. Mas quando a gente vê o ministério da igreja, pessoas que já estavam curadas, que já estavam recebendo de Deus, pessoas que já estavam libertas, que acreditavam em Jesus, que tinham entendido que Jesus os havia perdoado dos seus pecados, que Jesus havia restaurado a sua vida e chamado para uma nova realidade, a Bíblia diz então que todos começaram a receber. Todos. Se você está aqui nessa manhã, você pode, eu acredito que você pode estar enquadrado nesse todos. Quem quer receber de Deus? Nós vamos receber de Deus nessa manhã. Você vai receber de Deus nessa manhã. Agora deixa o Espírito Santo colocar um apetite no seu coração. Deixa o Espírito Santo colocar um apetite no seu coração. O problema da igreja hoje é falta de apetite. Quando a gente vai em congressos, irmãos, a briga é pelas primeiras cadeiras. Sabe por quê? Porque tem vários irmãos que pregam lá e são reconhecidos até mundialmente, e nós vemos o testemunho que eles carregam. As pessoas querem estar perto dessas pessoas, querem receber um toque delas. Mas o mesmo Deus está aqui nesse lugar. Irmãos, eu gosto de sentar na frente. Não é porque eu sou pastor, não. Acho que até Deus me fez pastor porque eu gosto de sentar na frente. Quando eu era do mundão, eu era conhecido como da galera do fundão. Sempre sentei no fundo, irmão. Sempre sentei no fundo. Sempre. Porque no fundo é onde acontece a bagunça, onde está a galera, onde estão os caras legais e tal. Mas quando eu vim para o reino, eu sempre quis estar aqui na frente, porque na frente é onde está sendo liberado o poder. Sempre. Quando nasceram minhas filhas, eu ficava no fundo com elas. Aí eu ficava com elas no fundo, ficava ali e tal. Mas a gente sempre gostei de estar onde acontece o mover. Sempre gostei, irmãos. Sempre gostei. Porque onde o mover está sendo derramado é onde eu quero estar. Eu quero me colocar num lugar onde Deus vai mover na minha vida. Eu quero me colocar num lugar físico. Onde Deus, por isso que eu gosto de vir no culto. Eu gosto de vir no culto, não gosto de perder culto, não. Gosto de vir na sexta-feira para orar, porque é onde Deus vai derramar. Ah, não foi essa sexta-feira, talvez seja na próxima. Ah, não foi na próxima, talvez seja na outra. Mas se eu ficar alheio, certamente Deus não vai fazer nada. Mas se eu ficar clamando e buscando, uma hora, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Uma hora eu vou achar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você quer receber de Deus nessa manhã, nesse dia?
A gente tem que dar passo de fé, irmãos. Não sei se você percebeu durante o louvor, o pastor Fabiano me chamou aqui. E eu falei, o que foi, pastor? Eu estou querendo cantar em línguas, mas eu não tenho interpretação. Eu falei, canta, alguém vai ter. Deus deu para mim a interpretação, poderia dar para qualquer pessoa. Às vezes, nos falta essa ousadia. Deixa fluir, irmãos. Deus quer acender o ministério na vida de alguém aqui. Deus quer tocar na sua vida hoje. Amém? Eu acredito que Deus vai tocar em você hoje, de uma forma tremenda. Aleluia. Vamos deixar o Espírito Santo se mover, amém?